milhões de pessoas em todo o mundo saem às ruas, sobem em telhados para ver o incrível fenômeno cósmico. Um planeta bem ao lado da Lua, grande e vermelho. No início, todos ficam animados. Marte aparece do nada, causando um efeito estranho na humanidade. Assim como a Lua pode afetar o estado psicológico e físico de algumas pessoas, a visita inesperada de Marte está fazendo com que as pessoas se comportem de maneira bastante estranha. Todas as noites, o céu é iluminado pela luz branca da Lua e pelo brilho vermelho de Marte. Muitas pessoas têm uma espécie de insônia instantânea. Algumas até param de tomar café, pois não sentem mais sono. Marte traz energia e um pouco de selvageria para as pessoas, as faz rir mais e até enlouquece alguns indivíduos. Todos começam a sair de casa com mais frequência e curtir o céu noturno. Alguns dias depois, todo mundo pode ver que Marte está ficando maior. Os cientistas anunciam que o planeta vermelho está se movendo lentamente em direção à Terra. Uma colisão é inevitável. Os terráqueos têm apenas alguns anos restantes. Há alguns meses, um enorme asteroide colidiu com o planeta vermelho com tanta força que Marte saiu de sua própria órbita e começou a vagar por aí. A chance de Marte chegar perto da Terra sempre seria muito alta. 3 segundos após o anúncio, a notícia se tornou viral e o pânico se instalou. A situação está cada vez pior. Quanto mais Marte se aproxima, mais as pessoas são fisicamente afetadas. Centenas de vídeos aparecem mostrando simulações da colisão entre Marte e a Terra, e nenhum com um final feliz. Quer ver o que acontece? Uma blogueira famosa pergunta a seus seguidores: a Terra ficará quase completamente coberta de água e Marte vai virar pó, areia e rochas. Em seguida, ela coloca uma enorme melancia no meio do quarto e lança uma bola de boliche do lado oposto, atingindo em cheio a melancia. Marte parece quase do mesmo tamanho da Lua agora. Está prestes a entrar na órbita lunar, afetando o campo magnético da Terra. Inundações, furacões, tsunamis, fortes tempestades vão de mal a pior. Os animais enlouquecem. Os pássaros não migram mais para o sul. Auroras boreais aparecem no Caribe. As notícias afetam a economia. As pessoas deixam de ir trabalhar. Por que não o fariam? Elas só querem se divertir e estar com seus entes queridos. Existem recursos suficientes no planeta para durar até a catástrofe, então ninguém está buscando soluções para os problemas da Terra. Roupas, alimentos, carros, iates, o que for, tudo perde seu valor e se torna grátis. Todos os dias, grandes festas de rua aparecem em todo o mundo. As pessoas decidem viver seus últimos meses em paz e harmonia. A catástrofe global está unindo a humanidade como nunca antes. Para sair em grande estilo, os terráqueos se unem na organização de um grande show de rock. O gigante vermelho destruindo nosso lindo planeta azul. Sim, rock and roll é a trilha sonora perfeita. Só há tempo suficiente para comer, dançar, festejar e ouvir boa música. Palcos enormes são construídos em todo o planeta. Será o último concerto de cada músico. Durante toda essa preparação, a esperança aparece de repente. Os cientistas calcularam todos os eventos que ocorrerão quando Marte colidir com a Terra, e eles têm um plano simples. Felizmente, os humanos já haviam planejado se mudar para Marte, então já vinham construindo espaçonaves há anos. Não há tempo para chegar a outro planeta antes da colisão, mas a boa notícia é que as pessoas podem esperar o desastre fora da órbita da Terra. Será possível sentar em uma estação espacial, comer um pouco de pipoca, relaxar e curtir o show. Quando a poeira baixar, talvez seja possível retornar à Terra, ou ao que sobrar dela. Depois de entender este plano, as pessoas começam a trabalhar dia e noite para finalizar as espaçonaves. Todos contribuem. Ainda faltam 2 anos para o grande dia. Os enormes palcos de concerto são convertidos em mais estações espaciais. Marte agora está dando às pessoas mais energia, e com um trabalho de equipe épico, as pessoas conseguem criar milhares de estações em apenas alguns meses. Isso é o que acontece quando 7 bilhões de pessoas trabalham juntas. Agricultores, fisioterapeutas, chefes, engenheiros, atletas, contadores, todos numa mesma equipe. Marte está agora mais perto de nós do que a Lua. O gigante vermelho bloqueia o Sol e nosso planeta mergulha na escuridão. Restam apenas alguns dias. As pessoas estão trabalhando como formigas em uma colônia enorme, dando os retoques finais em várias centenas de milhares de estações espaciais.
Demora 4 dias inteiros para que todos embarquem, e ainda é necessário carregar os suprimentos, animais, peixes, sementes, plantas, vegetais, frutas, videogames, pacotes de fruta. O gigante vermelho deve entrar na órbita da Terra em alguns dias, quando ele ganhará velocidade. Marte tem apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra, mas lá em cima no céu parece infinitamente grande. As naves começam a decolar. As pessoas dão uma última olhada ao redor, memorizando cada centímetro. Em algumas horas, tudo vai mudar para sempre. As estações voam longe o suficiente para sair da órbita. A colisão de 2 mundos deve ter uma trilha sonora. As estrelas do rock em cada nave organizam um festival de música espacial. Ao som sensacional das bandas de rock, Marte entra na atmosfera da Terra e queima uma fina camada de sua própria superfície. Isso libera uma quantidade incrível de energia. Sua velocidade aumenta cada vez mais, e ao chocar-se com o Oceano Pacífico, uma enorme onda de explosão varre todo o planeta. Tudo é iluminado por chamas, e todos nas naves precisam colocar óculos escuros para que não fiquem cegos. Nosso planeta azul está se transformando em um planeta de fogo. A poeira de Marte se mistura com a água da Terra. A força do impacto atravessa a crosta terrestre, chegando ao magma líquido e quente. Centenas de pedaços de Marte, alguns do tamanho de países inteiros, estão de alguma forma flutuando na atmosfera. A colisão gera tanta energia que todos os oceanos fervem e evaporam. Mares e rios de metal fundido estão agora se espalhando por toda a Terra. Dias, semanas, meses se passam. Um cinturão feito de pedaços de Marte se forma ao redor da Terra. Parece uma versão ígnea de Saturno. Será necessário esperar muito tempo antes que seja seguro pousar de volta, mas a humanidade não pode permanecer viva nas naves todo esse tempo. Comida, água e oxigênio acabarão depois de alguns anos. Mas os cientistas já têm um plano. As naves acionam um botão e se transformam em enormes câmeras criogênicas. As naves são equipadas com painéis de energia, e a Terra escaldante está emitindo muita energia, o suficiente para manter as naves funcionando, enquanto todos a bordo tiram uma soneca de alguns milhares de anos. Assim que o planeta esfriar, os humanos acordarão. Centenas de milhares de anos se passam. Um dia, os alarmes disparam simultaneamente em todas as naves. As pessoas acordam lentamente. Seus corpos estão exaustos, mas depois de alguns bilhões de xícaras de café, todos estão prontos para seguir em frente. Lá embaixo na Terra, novos continentes deveriam ter se formado, e a atmosfera provavelmente será diferente. O planeta pode ter perdido sua órbita original, então pode estar girando em um ângulo diferente. As estações, como costumávamos conhecê-las, se foram. Toda a água da Terra evaporou nas primeiras horas, mas havia enormes geleiras em Marte, que poderiam ter derretido com o impacto? Marte pode ter compartilhado sua água com o nosso planeta. As nuvens de poeira e sujeira já devem ter se acomodado, e o solo deve estar muito bom para o cultivo. Todo aquele magma provavelmente expeliu um monte de minerais e produtos químicos úteis. Vai ser difícil, mas a humanidade de alguma forma deve se adaptar à nova Terra. As pessoas estão prontas para tudo. Todos os terráqueos correm para as janelas mais próximas para ver como seu amado planeta se parece depois de todos esses séculos. Onde ele está? As pessoas esticam o pescoço, olhando para o lugar vazio onde a Terra costumava estar. O impacto de Marte foi tão forte que empurrou a Terra para fora de sua órbita ao redor do Sol. Ela desapareceu. Ótimo! O que vamos fazer agora? Um cara barbudo pega uma guitarra e diz: vamos tocar. Este planeta é chamado de a joia do Sistema Solar. Composto principalmente de gases, ele poderia flutuar na água se você encontrasse um reservatório com 120.700 km de largura e com a mesma profundidade. Mas o que torna o planeta tão reconhecível são seus belos anéis. Nas cores cinza e bege, eles são feitos de poeira, pedras e gelo. Alguns pedaços são tão pequenos quanto grãos de areia, outros tão grandes quanto arranha-céus. O planeta de que estou falando é Saturno. E neste momento, a Terra está avançando em sua direção, a uma velocidade vertiginosa. Tudo começou em um dia normal, há mais de meio ano. De repente, a Terra mudou o curso que vinha seguindo por vários bilhões de anos. Mas, em vez de correr em direção ao Sol, ela começou a se afastar da sua estrela. Pensando bem, pode ser para o melhor. Temos mais tempo para encontrar uma solução. A Terra costumava se mover ao redor do Sol a uma velocidade de 108 mil km por hora.
Por alguma razão misteriosa, quando saiu de sua órbita, a velocidade permaneceu a mesma. Isso significa que cobriremos 1 bilhão e 200 mil quilômetros, separando nosso planeta de Saturno em 1 ano e 3 meses. No início, ninguém percebeu o que havia acontecido, mas algumas horas depois, tornou-se óbvio. Apesar do pânico que envolveu os habitantes da Terra, nada parecia fora do comum. Mas, muito em breve, começou a ficar cada vez mais frio. As previsões dos astrônomos eram pessimistas. As pessoas começaram a deixar suas casas nos polos e a se aproximar da linha do Equador. A maioria das espécies vegetais e animais estava passando por momentos difíceis. Algumas delas foram extintas, embora estivéssemos tentando salvá-las em estufas e parques de conservação especial. O céu mudou drasticamente. Em uma semana, conseguíamos ver Marte claramente. Parecia uma grande esfera avermelhada pairando baixa sobre nossas cabeças. Júpiter se tornou tão brilhante quanto a Lua. Uma vez que a Terra estava tão longe do Sol quanto Marte, os dias tornaram-se 2 vezes mais escuros do que costumavam ser. No início, a atmosfera do nosso planeta agia como uma barreira entre as pessoas e o espaço. É por isso que não sentimos frio imediatamente. Mas 7 dias depois, todos que ousaram sair de casa precisaram fazê-lo protegidos por roupas pesadas de inverno. Naquele momento, as temperaturas já haviam caído para 98 graus Celsius negativos. Ficou ainda mais frio quando nosso planeta passou por Marte e correu pelo cinturão de asteroides. É uma das regiões mais perigosas no nosso caminho até agora. Sim, as pessoas podiam admirar chuvas de meteoritos impressionantes riscando o céu. Mas vários corpos espaciais conseguiram passar pela atmosfera da Terra. Eles bateram no chão, achatando montanhas e deixando para trás crateras gigantescas. Eles causaram tsunamis e provocaram terremotos. Agora, a maior parte do planeta, incluindo os oceanos, já se transformou em um deserto gelado. Faltam alimentos e recursos naturais. Construímos cidades subterrâneas e túneis conectando-as. Nossos cientistas trabalham dia e noite para encontrar uma maneira de sair dessa situação. Se não a encontrarem, é isto que vai acontecer. Quanto mais próximo nosso planeta estiver de Saturno, mais o planeta anelado aparecerá no horizonte e maior ele parecerá. Em breve, ele brilhará mais forte do que a lua cheia. A enorme orbe marrom amarelada será visível mesmo durante o dia, mas vai parecer especialmente impressionante à noite. Em vez de dormir, milhões de pessoas passarão horas vendo Saturno parecer cada vez maior. Um dia, a distância entre os 2 planetas se tornará a mesma que a distância entre a Terra e Marte costumava ser. O disco de Saturno terá cerca de 1/4 do tamanho da Lua cheia. Seus anéis terão até 2/3 do tamanho do nosso satélite natural. Logo depois disso, a velocidade do nosso planeta começará a aumentar sob a influência da atração gravitacional de Saturno. O planeta anelado é 9 vezes mais largo que a Terra e sua massa é quase 100 vezes maior. É por isso que, em vez de nos movermos a uma velocidade de 46 km por segundo, estaremos correndo pelo espaço a quase 64 km por segundo. Isso é 2.400 vezes a velocidade média de um carro. A gravidade de Saturno influenciará a Lua mais do que a da Terra. Em pouco tempo, perderemos nosso satélite. Ele será catapultado para o espaço sideral, provavelmente entrando em uma órbita elíptica ao redor do Sol. Se a Terra não estivesse prestes a colidir com Saturno, num futuro próximo, a Lua poderia um dia cruzar o caminho do nosso planeta novamente. Nada de bom resultaria de tal encontro. Mas como estão as coisas para Saturno? Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar, perdendo apenas para Júpiter. Mesmo que os anéis ao redor do planeta sejam enormes, eles são bastante finos, com menos de 1 quilômetro de espessura. Ainda assim, os anéis principais são grandes o suficiente para se estender da Terra à Lua. Mas como o planeta conseguiu esses acessórios de tirar o fôlego? Além da borda externa dos anéis principais A, B e C, há algo que os astrônomos chamam de Anel F. Com vários milhões de anos, ele é o mais estranho. Este anel em constante mudança é feito de material gelado e é incrivelmente complexo. Suas curvas, torções e aglomerados de substância mais brilhantes fazem com que pareça trançado. Saturno tem mais de 50 luas confirmadas. 2 delas, Pandora e Prometeu, flanqueiam o anel F em ambos os lados. Elas entram e saem do anel agindo como pastores. Elas agrupam partículas de gelo em uma faixa de 96 quilômetros de espessura.
Mas por que elas estão realizando essa dança elaborada? Ninguém sabe. O que os cientistas sabem é que quando os anéis de Saturno estavam evoluindo, o material gelado se agrupou e formou pequenas luas. Algumas delas cresceram e se transformaram nas maiores luas do planeta. Mas 2 delas colidiram. Foi assim que o misterioso anel F surgiu. Se as mini-luas fossem feitas apenas de pequenas partículas de gelo, a colisão espacial teria deixado um anel e nada além disso. Mas elas tinham núcleos rochosos densos. Esses permaneceram intactos e se transformaram em Pandora e Prometeu. As pessoas não têm nenhuma evidência de que Saturno já colidiu com outro grande corpo espacial. A nossa Terra pode ser o primeiro. Mas antes de colidir com o planeta em si, teremos que passar por seus anéis, incluindo o anel F. E não, nosso planeta não vai apenas fazer um buraco neles. Os anéis de Saturno são feitos de pequenas partículas. A gravidade da Terra começará a puxar alguns deles para fora de sua órbita quando estivermos perto o suficiente. Isso resultará em uma longa pluma que alcançará nosso planeta. E mais tarde, quando nos espremermos por entre eles, a nuvem de partículas de gelo se arrastará atrás da Terra. Contudo, não terá energia suficiente para livrar Saturno de seus anéis completamente. Eles continuarão a se mover ao redor do seu planeta natal, mas suas órbitas mudarão e se tornarão mais alongadas. Não haverá mais bandas impressionantes. Com o tempo, os anéis provavelmente podem se estabelecer novamente, mas a Terra não lhes dará essa chance. A colisão com o nosso planeta não deixará Saturno ileso. Se ainda houver a possibilidade de dar uma espiada no céu, as pessoas poderão ver os anéis desaparecerem no nada. Mas não por muito tempo. Em breve, os pedaços grandes de rocha começarão a atingir a superfície do nosso planeta, deixando para trás terras sem vida pontilhadas de crateras. Na pior das hipóteses, a Terra pode até colidir com uma das numerosas luas de Saturno. Mas vamos imaginar que passamos por esta região intactos e agora nosso planeta está muito perto de Saturno. O gigante gasoso pode parecer arejado, mas é impossível a Terra voar através da enorme esfera e sair do outro lado. A gravidade é o que mantém todo esse gás unido. A mesma gravidade que fará o nosso planeta acelerar. Quanto mais próximo ele estiver desse corpo espacial, muito maior e mais forte será a atração. Isso fará com que as falhas na Terra sejam arrebatadoras. Também causará poderosas erupções vulcânicas em todo o mundo. E então, com uma força enorme, nosso planeta colidirá com Saturno. As atmosferas dos planetas serão comprimidas. Isso causará um aumento dramático e rápido da temperatura. E em pouco tempo, o ar estará em chamas. Os cientistas afirmam que o núcleo de Saturno é denso, feito de ferro e níquel e cercado por uma camada rochosa. Mas nunca chegaremos lá. A Terra queimará na atmosfera do planeta maior após ser literalmente dilacerada. Nosso belo mundo verde azulado se transformará em bilhões de trilhões de toneladas de rocha vaporizada. Uma pena. Talvez a Terra se torne mais um anel de Saturno, no lugar dos que destruiu. Parece sombrio, eu sei, mas isso é apenas um sonho ruim. Então, talvez possamos fazer esse esforço e nos salvar de uma ameaça real, a mudança climática. Só estou sugerindo. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior, mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamboris e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos.
Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando tira os fones de ouvido, ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então corre para um prédio e vai até o 10º andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós, está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto, parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas 3 da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine 2 bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em 5 minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida.
Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta, mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar, a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra, que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Como você sabe, todos os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor do Sol e dão um senso de ordem ao lugar. Mas adivinhe, existem 2 deles que poderiam colidir e causar uma catástrofe cósmica. Aqui está Netuno, o mais distante de nosso sistema solar. Ele é 17 vezes mais pesado e 4 vezes maior que a Terra. São 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. Portanto, está 30 vezes mais longe da nossa estrela do que nós. E Netuno faz um círculo completo ao redor do Sol em 164 anos, em uma órbita quase perfeita. Netuno é frio, tranquilo e estável, mas há alguém que pode acabar com esse equilíbrio: Plutão. Trata-se de um planeta anão, coberto por rochas e gelo. Ele é 6 vezes mais leve e 3 vezes menor que a Lua. Estamos interessados na órbita dele. Se você olhar um mapa do Sistema Solar de cima, verá que ela não é redonda, mas elíptica. Portanto, é um círculo ligeiramente achatado. No seu ponto mais distante, Plutão está a 49 distâncias Terra-Sol do Sol. Quando se move, se aproxima da estrela. No seu ponto mais próximo, chega a cerca de 29 unidades astronômicas e meia dela. Ele está mais perto do que Netuno, então, hipoteticamente, os dois poderiam colidir. Vamos assistir da primeira fila a esta colisão. Um pouco mais perto, por favor? Ótimo! Netuno e Plutão estão se aproximando lentamente. Ambos são muito frios, mas começam a interagir gravitacionalmente, como 2 ímãs. Isso os aquece por dentro. Netuno é um gigante gasoso. Não existe uma superfície sólida ali. Portanto, não há muita mudança ali. Mas Plutão tem uma superfície rochosa. Por causa da influência gravitacional de Netuno, ela está começando a rachar. O planeta anão passa por terremotos contínuos, o que faz com que aqueça ainda mais. Quando quase toca o gigante gasoso, começa a desmoronar, de dentro para fora. Além disso, tem uma atmosfera muito densa. Assim, o planeta anão começa a entrar em ignição devido ao atrito com os gases da atmosfera superior. E agora, ele está muito quente de um lado e muito frio do outro. Isso causa uma grande deformação que o faz começar a desmoronar. Metade desses fragmentos permanece na órbita de Netuno. Eles irão colidir até se transformarem em pó e novos anéis do grande planeta. Outros queimarão na atmosfera, e as rochas maiores, que restaram, cairão por Netuno até queimarem completamente e virar pó.
Netuno literalmente comeu Plutão e continuou sua órbita sem qualquer alteração. Tudo porque o gigante gasoso é 20 vezes maior e muito mais pesado que o planeta anão. Portanto, essa colisão não o prejudicaria. Mas isso não poderia ter acontecido porque, em primeiro lugar, suas órbitas não se cruzam. Vamos examinar o mapa do Sistema Solar novamente. Não de cima, mas de lado. Todos os 9 planetas aqui estão em uma linha horizontal do Sol. A distância entre eles é grande e as órbitas não se cruzam. Aqui está a de Plutão. Você pode ver que está inclinada em relação à linha horizontal de todos os planetas. Ela começa no topo, depois mergulha embaixo das órbitas dos outros e volta. Portanto, Plutão nunca pode colidir com Netuno. Ainda assim, colisões planetárias já ocorreram no nosso Sistema Solar antes, e graças a elas, surgiu a vida na Terra. Vamos voltar no tempo para quase 4 bilhões e meio de anos atrás. Esta bola de lava quente é a Terra. Ela acabou de se formar a partir de uma nuvem de poeira e começou a esfriar. Mas então, um planeta errante do tamanho de Marte apareceu no horizonte. Ele se chama Theia e estava inevitavelmente se aproximando do nosso mundo. A colisão aconteceu em um ângulo perfeito. Se Theia tivesse nos atingido de frente, os 2 planetas teriam virado pedaços. Mas nos pegou quase na tangente. Tirou parte da matéria da jovem Terra e se desmanchou em escombros. Esse planeta não poderia mais continuar sua jornada porque a Terra o prendeu em uma armadilha gravitacional. Um grande fragmento dele permaneceu na nossa órbita. Pedaços menores colidiram uns com os outros, caindo aqui ou se juntando aos restos de Theia. A poeira baixou e podemos ver a imagem familiar: a Terra e a Lua. Essa é a principal teoria de como nosso satélite surgiu. Os cientistas dizem que foi esse choque que fez com que a vida aparecesse na Terra. Theia tinha muito gelo e isso se transformou em água aqui. A nova Lua estabilizou a nossa rotação e as condições se tornaram perfeitas para o surgimento da vida. Outra colisão poderia criar uma onda de choque que se espalharia por milhares de anos-luz, um choque estelar. Isso geralmente acontece em sistemas binários, como uma anã branca e uma estrela regular, como o nosso Sol. Uma anã branca consiste nos restos de uma estrela que se apagou. À medida que as estrelas se aproximam, começam a se mover em uma dança em espiral. A anã branca puxa para baixo as camadas superiores da estrela maior. Esse plasma quente e a poeira estelar formam um disco luminoso. As 2 estrelas ficam cada vez mais próximas. Quando finalmente se fundem, acontece uma reação em cadeia no núcleo da quente. A massa da matéria o pressiona com muita força, o que faz com que o interior da estrela combinada esquente ainda mais e ela se expanda, criando uma supernova. Esse é um dos eventos mais brilhantes do universo. A luz da explosão pode ser vista a centenas de anos-luz de distância. Outra vista espetacular é a colisão de uma estrela com um buraco negro. Os buracos negros são os objetos mais pesados do universo, com uma gravidade incrivelmente forte. Então, quando uma estrela e um buraco negro se aproximam, este começa a se alimentar da matéria mais leve dela. O plasma quente, como espaguete, dirige-se para o coração daquele nada escuro. Para um observador, esse plasma parece se estabelecer bem na borda do buraco negro. É chamado de horizonte de eventos. O fato é que o tempo é muito mais lento perto de um objeto tão pesado. Portanto, achamos que o material permanece no horizonte de eventos, mas na verdade, ele já está no coração do buraco negro. À medida que se aproximam ainda mais, o buraco negro começa a rasgar literalmente a estrela e a engole inteira. Nesse ponto, ele cospe cerca da metade da massa dela na forma de um feixe de energia saindo do seu coração negro. A outra metade se torna o alimento desse monstro escuro. Conhecemos muitos buracos negros no nosso universo. O mais pesado deles geralmente fica no centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Mas o que aconteceria se 2 deles colidissem? Nossos cientistas tiveram a oportunidade de observar tal evento. 2 buracos negros, pesando 66 e 85 massas solares, gradualmente se aproximaram e dançaram juntos, dobrando a luz que passava por eles. Mas então, se fundiram em um enorme buraco negro, pesando 142 massas solares. Naquele mesmo segundo, o resultante deles liberou ondas gravitacionais no espaço com uma energia de 9 massas solares. Os cientistas conseguiram captar de camarote essas ondas e observar a fusão dos 2 monstros. Mas esse evento realmente aconteceu há cerca de 17 bilhões de anos. Só agora o vimos, porque as partículas de luz e as ondas gravitacionais demoraram muito para percorrer a distância de 17 bilhões de anos-luz até a Terra. Agora, considere uma colisão em escala galáctica. Literalmente,
É um choque da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Esse evento acontecerá em 4 bilhões e meio de anos. Então, fique ligado. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas e a Andrômeda cerca de 1 trilhão. À medida que as galáxias se aproximam, fazem diversos círculos, uma em volta da outra. Então algumas estrelas podem ser ejetadas delas como se fosse de um estilingue. Então a Via Láctea e Andrômeda começarão a se fundir. Um cenário aqui é que nosso sistema solar irá colidir com outro sistema estelar de Andrômeda. Nesse caso, pode haver uma colisão estelar e, posteriormente, uma supernova. Nosso mundo seria destruído. Outra opção é que o Sol seja ejetado para o espaço escuro. Aí, podemos nem notar a diferença. Tudo o que veremos na Terra é um céu estrelado desaparecendo gradualmente, à medida que nosso sistema solar viajará através do espaço escuro, para longe da galáxia natal. Mas o cenário mais provável indica que quando as galáxias se fundirem, será completamente indolor para nós. Na verdade, o espaço é muito amplo e tem lugar para todas as estrelas de ambas. A única diferença é que veremos muitas novas no céu noturno. Junto com discos voadores de Andrômeda? Não, na verdade não. Mas não é com a colisão de galáxias que devemos nos preocupar, e sim com o nosso Sol. Em 4 bilhões e meio de anos, ele se tornará um gigante vermelho e se expandirá, engolindo os planetas mais próximos. A Terra provavelmente será o primeiro próximo dele. Ela vai ficar tão quente que toda a vida simplesmente desaparecerá. E ninguém conseguirá assistir à colisão galáctica. Você está em um avião indo para uma importante convenção de astronomia, quando vê uma coisa enorme pela sua janela cobrindo todo o sol. Aí, cospe todo o café e todos na aeronave ficam olhando para fora em estado de choque. Você então percebe que a coisa tem anéis como os de Saturno. O voo deveria ir para o Japão, mas é forçado a pousar na Califórnia. Assim que pousa, você olha para o céu e vê algumas estruturas parecidas com planetas gigantes flutuando pelo céu. Todo mundo está tirando fotos e tentando descobrir o que está acontecendo. De repente, percebe-se uma enorme bola de fogo caindo perto do aeroporto. Todos lutam para ficar em segurança. E felizmente, aquilo acaba indo parar no meio da pista sem ninguém por perto. A má notícia é que não há mais pista para pousos e decolagens. Todos se amontoam para ficar em segurança e mais objetos grandes aparecem no céu. Todas as comunicações pararam ou foram interrompidas, uma vez que esses grandes corpos destruíram todos os satélites. Alguns cientistas nas proximidades dizem que são os planetas do Sistema Solar ficando na mesma proximidade da nossa Lua. Mercúrio e Vênus parecem luas, mas Saturno está ocupando muito espaço no céu. Você diz para os cientistas que é um astrônomo. Eles o convidam para acompanhá-los em uma viagem até a Antártica para a estação de observação no Polo Sul. Todas as mentes são necessárias para ajudar a resolver esse mistério. Você entra em um navio com as coordenadas programadas para ir para o continente gelado. As ondas são extremamente fortes para um típico dia claro e de tempo bom. Depois de alguns dias, finalmente chega à costa do continente e tem que subir em uma moto de neve para percorrer todo o caminho até a estação Polo Sul Amundsen Scott. Aqui, junto com um grupo de cientistas, será possível descobrir o que está acontecendo. Você não estava preparado para as temperaturas congelantes, embora seja julho. Quando chega na estação, vê todos os seus colegas cientistas correndo com papeladas e deixando escapar coisas sobre planetas orbitando nossa atmosfera. Na sala de reuniões, a cientista-chefe explica o que está acontecendo. Um por um, os planetas estão se aproximando de nós até que estejam alinhados com a Lua. Mas ninguém ainda sabe por que e como. Vênus chegou primeiro e agora Saturno está chegando. A Lua está a cerca de 385 mil quilômetros de distância da Terra e afeta as marés dos oceanos e mares com sua atração gravitacional. Como a água é menos densa que a Terra, podemos ver a mudança das marés. Portanto, as altas ocorrem quando o nosso planeta é puxado em direção à Lua. E como os outros estão se aproximando, a atração gravitacional está mudando drasticamente. Em algumas horas, Saturno estará na mesma distância que a Lua. Você se dirige ao grande telescópio e observa os planetas. Qualquer avião ou helicóptero não voará como deveria e não terá tecnologia de radar adequada como suporte. Você continua observando e percebe Marte se aproximando da Terra. E recebe notícias de que maremotos estão ocorrendo com muita frequência agora e que algumas nações e ilhas estão sendo devastadas. Ainda bem que elas foram evacuadas antes. Marte se aproxima, assim como Netuno, e é possível sentir a gravidade na Terra flutuar a cada passo que dá. Você relata suas descobertas para a cientista líder,
e a única maneira de sobreviver é construir rapidamente bunkers distantes dos oceanos e mares que possam abrigar muita gente antes que os outros planetas cheguem perto. Uma equipe de engenheiros vem rápido e começa a trabalhar. Montes e montes de sobreviventes chegam e se acomodam nessas estruturas construídas praticamente da noite para o dia. A cada hora, mais planetas se aproximam. Marte e Netuno já se alocaram, assim como Mercúrio, Vênus e Saturno. Plutão e Urano agora são visíveis a olho nu e estão vindo em direção à Terra. A atração gravitacional está ficando completamente fora de controle. A neve no deserto da Antártica fica flutuando por vários segundos sempre que alguém caminha sobre ela. Você consegue pular muito mais alto. Agora é de noite, mas o céu não está tão escuro como de costume. Os planetas estão refletindo muito mais luz do Sol do que a nossa Lua. Ela quase não está visível agora. Observando mais, dá para ver cometas e meteoritos voando muito perto da nossa atmosfera. Alguns até estão caindo em Marte e Netuno. Todos conseguem ver isso daqui da Terra. Outros detritos espaciais também rumam para a nossa atmosfera. Mas há algo estranho. Os planetas orbitam Saturno. Você verifica seus cálculos e descobre que as posições dos planetas agora estão alinhadas com a órbita de Saturno. Isso porque ele tem a maior massa entre todos do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são feitos de partículas de gelo, algumas do tamanho de um ônibus e outras minúsculas como seixos. Mas elas estão todas se chocando e interferindo com os outros planetas. Ninguém consegue sentir a mudança na órbita no início, mas depois você pode começar a perceber. Com isso, terremotos e vulcões estão prestes a acontecer. É por isso que todos, incluindo você, estão fazendo as malas e prontos para fugir. A Antártica tem dezenas de vulcões escondidos sob o gelo. Alguns são subterrâneos, enquanto outros estão bem no topo. A atração gravitacional de Saturno é muito mais forte do que a da Terra na Lua. Isso fará com que o núcleo interno terrestre reaja muito mais e dê início a esses terremotos e erupções vulcânicas. Todo mundo faz as malas muito rapidamente e se dirige aos helicópteros para voar para a África do Sul. Esses veículos foram projetados para fazer o percurso direto sem a necessidade de radares para guiá-los. Você chega ao país africano, que está praticamente coberto de água. O helicóptero o leva para mais perto do centro. E então você viaja para o deserto do Saara. A superfície plana sem nada ao redor será a melhor opção de segurança. Mas quando olha para o céu, vê outro planeta se aproximando. É Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. E ele está vindo rapidamente. Muitos dos outros planetas abrem caminho automaticamente para o gigante, incluindo Saturno. Você está na estrada em direção ao Saara, embora demore dias para chegar lá de carro. O céu fica escuro durante o dia, pois a maioria dos planetas está bloqueando o Sol. Para sua surpresa, ao finalmente chegar ao deserto do Saara com outros cientistas, vê que uma cidade inteira foi erguida em apenas um mês, desde o momento em que os planetas começaram a aparecer. Então, se instala em seu dormitório, mas ainda há muito trabalho a fazer. Alguns dias depois, Júpiter rompe a atmosfera e nos encobre completamente. Mas a Terra agora está girando em torno dele, e é muito mais rápido do que orbitar o Sol, já que Júpiter é menor. Porém, como Saturno também é grande, a Terra continua sendo jogada de uma órbita para outra, como duas pessoas jogando bola uma com a outra. Com isso, quem está aqui experimenta diferentes impulsos gravitacionais de tempos em tempos. As ondas continuam ficando mais fortes, e os vulcões estão entrando em erupção por toda parte. Como o núcleo terrestre está ficando mais quente, a temperatura no planeta também está mudando. E com a falta de luz solar na maior parte do tempo, grande parte da vida das plantas está tendo dificuldade para se manter em pé. As plantações são mais difíceis de cultivar com luz solar natural, então as pessoas estão recorrendo à iluminação artificial e estufas. As viagens aéreas e espaciais são impossíveis. A Estação Espacial Internacional está completamente arruinada, junto com os satélites que orbitam o espaço. É por isso que os telefones celulares e a internet não funcionam. A gravidade está ainda mais disfuncional do que nunca. 6 meses depois, a humanidade encontrou uma maneira de lidar com o novo normal. Mas as coisas estão sendo atualizadas constantemente. O número de horas em um dia mudou, assim como os dias que compõem uma semana. Isso costumava ser medido com as fases da Lua. Um mês costumava ser a Lua passando por todas as fases, de minguante a cheia. Mas a da Terra desapareceu com os planetas desorganizados e desordenados. Há uma coisa misteriosa no espaço.
Um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias, e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM. Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático, ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017.
Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles. Portanto, deve haver alguma outra explicação. E há uma, talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso. Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersini Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela. Essa explosão é a mais brilhante e poderosa da história de todo o nosso universo, e foi o começo de absolutamente tudo. O Big Bang, que aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Partículas elementares começaram a se espalhar em diferentes direções e a esfriar para se transformar em matéria. Esse é o material de construção para o futuro universo. Todas as galáxias, buracos negros, estrelas, planetas, asteroides e até você e eu. Sim, todos nós somos criados a partir do mesmo conjunto de partículas que surgiu no Big Bang. Um salto rápido para 4,6 bilhões de anos atrás. Essa é a nebulosa que está prestes a se tornar nosso sistema solar. É apenas uma nuvem de poeira cósmica, rochas e blocos de gelo. Ondas de choque de supernovas de diferentes direções ao redor desse lugar começam a empurrar a matéria para um centro comum, assim como as ondas do mar. Em instantes, toda essa matéria começa a encolher em torno de um centro de gravidade em uma pedra gigante.
Ela atrai cada vez mais detritos para perto de si e pressiona seu próprio centro com tanta força que as reações nucleares começam a acontecer. Um pouco mais de pressão e... que haja luz. Foi assim que nosso Sol nasceu. 4,59 milhões de anos atrás. É quando os primeiros planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, foram formados. Eles são compostos inteiramente de gás e não têm superfície sólida. Alguns dizem que havia um quinto gigante gasoso, mas foi jogado para fora do sistema solar. Por mais 100 milhões de anos, há uma nebulosa solar, uma jovem estrela brilhante no centro e uma pilha de gás e poeira em forma de disco ao seu redor. São restos de matéria da nebulosa original. É mais como uma sopa fervente. Os ingredientes giram ao redor do Sol, mexendo e colidindo entre si. Eles formam o resto dos planetas e luas do nosso sistema solar. Quando a poeira baixar, poderemos ver Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 4,5 bilhões de anos atrás. Enquanto a Terra ainda é um pedaço em brasa de rocha e lava, o planeta Theia aparece no horizonte. É um protoplaneta do tamanho de Marte. Ele se formou perto da Terra e agora está voando em direção a ela. Bum! Theia se despedaça e arranca um grande pedaço do nosso planeta. Muitos detritos são deixados na órbita terrestre e começam a se unir. Foi assim que a Lua nasceu. 4,1 a 3,8 bilhões de anos atrás. Esse é o período do intenso bombardeio tardio. Os restos de detritos que não se tornaram planetas continuam a viajar pelo sistema solar. Eles atingem os campos gravitacionais dos planetas recém-nascidos e caem sobre eles. Por causa desse evento, podemos ver tantas crateras em Mercúrio e na Lua. Os cientistas encontraram restos dos micro-organismos mais antigos do mundo. Eles têm cerca de 3,8 bilhões de anos. Portanto, nasceram na época em que o caos dos meteoritos em constante queda terminou. O processo de evolução começou. 3 bilhões de anos atrás. Ventos solares fortes e impactos frequentes de meteoritos em Marte eliminaram a sua atmosfera. A atmosfera protegia Marte da radiação solar, e agora a vida não pode nascer lá, embora alguns cientistas digam que Marte já foi habitado. 2,5 bilhões de anos atrás. Um desastre de oxigênio está acontecendo na Terra. Alguns organismos evoluíram para se alimentar da energia solar e produzir oxigênio. Nossa atmosfera começou a se encher dele, e isso eliminou quase todas as formas de vida pré-existentes, mas abriu caminho para novas. 100 milhões de anos atrás, uma das luas de Saturno foi destruída por uma colisão com um grande asteroide ou pelo próprio planeta. Os detritos dessa lua começaram a orbitar rapidamente o planeta, colidir entre si e se transformar em pequenas rochas e poeira. A maioria desses detritos consistia em gelo, e eles continuam circulando Saturno até hoje. Você pode vê-los na forma de anéis perto do planeta. 66 milhões de anos atrás, a Terra sofre o impacto de um asteroide do tamanho de Manhattan. As ondas de explosão do impacto podem ser vistas do espaço. A nuvem de cinzas então cobriu completamente a Terra e bloqueou os raios do Sol. Como resultado desse evento, a maioria dos organismos vivos, incluindo dinossauros, deixou de existir. 70 mil anos atrás. Vamos para os limites do sistema solar. Tem uma área de asteroides e blocos de gelo, a nuvem de Oort, e há um sistema estelar binário intergaláctico se aproximando dela. Esse sistema puxa os asteroides para fora da nuvem de Oort e os joga em nossa direção como um estilingue. Felizmente, a estrela já passou pelo sistema solar, mas prometeu retornar. 356 anos atrás. Essa é a data da primeira descoberta da grande mancha vermelha em Júpiter. É a fonte de ventos fortes no planeta, com velocidades comparáveis aos supercarros mais rápidos. Se você comparar essa mancha com o planeta Terra, ela é 30% maior. Dias de hoje. O sistema solar atualmente está exatamente igual a como estava alguns bilhões de anos atrás, mas a humanidade adicionou alguns novos objetos. Podem ser vistos muitos satélites artificiais e uma enorme estação espacial internacional. Mesmo em Marte, há vários rovers que enviamos para lá. Agora vamos olhar para o futuro. Nas próximas décadas, a Terra enviará constantemente naves espaciais para Marte. A cada 2 anos, quando a distância entre os planetas é mais curta, talvez seja possível ver uma frota inteira de naves acelerando em direção ao planeta vermelho. Daqui a 100 mil anos, a estrela intergaláctica retorna ao sistema solar, perturba a nuvem de Oort novamente e voa para longe.
Em 9 milhões de anos, ela vai chegar o mais próximo que já chegou, o mesmo que 52 mil vezes a distância entre a Terra e o Sol. Daqui a 10 milhões de anos, a lua de Marte, Phobos, tem se aproximado constantemente 1,80 m do planeta a cada 100 anos. A interação gravitacional a destruirá. Alguns dos detritos cairão no planeta vermelho. Outros permanecerão em sua órbita na forma de anéis, assim como os de Saturno. O futuro do Sistema Solar depende inteiramente do Sol. A cada 1,1 bilhão de anos, sua luminosidade aumenta em 10%. Isso ocorre porque, com o tempo, queimará cada vez mais combustível de hidrogênio e ficará mais quente. Daqui a 1 bilhão de anos, a temperatura da Terra ficará tão alta que a água líquida não existirá mais. Os oceanos evaporarão, criando um efeito estufa que aquecerá ainda mais nosso planeta. A existência da vida aqui se tornará impossível. Nesse ponto, vemos toda uma frota de naves voando em direção a Marte, levando os últimos habitantes da Terra. Como resultado do crescente brilho e temperatura do Sol, sua zona habitável, aquele ponto ideal para a vida no Sistema Solar, se afastou mais da estrela. Marte agora está muito mais quente. O gelo sob seu solo tornou-se líquido e evaporou, criando um efeito estufa. Agora, as condições em Marte são perfeitas para os humanos. Daqui a 3,5 bilhões de anos, a Terra agora se parece com o planeta Vênus de hoje em dia. Está cheia de paisagens sem vida, com vulcões e leitos secos de rios. Daqui a 7,7 bilhões de anos, o núcleo quente do Sol desencadeia reações nucleares na sua camada externa. Como resultado, o Sol começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. A estrela aumentará 256 vezes em tamanho. Literalmente engolirá os planetas próximos, Mercúrio e Vênus. Enquanto o Sol está queimando combustível de maneira insana, ele está perdendo peso e sua gravidade está enfraquecendo. Isso significa que ele não mantém mais todos os planetas juntos e suas órbitas se expandem ligeiramente. Portanto, há uma chance de que a Terra permaneça intacta e agora seja o primeiro planeta perto do Sol. Marte também ficou muito quente para os humanos e estamos fazendo outra migração, dessa vez para o satélite de Saturno, Titã. Esse é o único lugar em nosso Sistema Solar onde sabemos que a água na forma líquida existe além da Terra. As condições aqui agora devem ser adequadas para receber a humanidade em casa. Quando o Sol consumir um pouco mais da metade de seu combustível, ele começará a encolher para um tamanho 11 vezes maior do que hoje. Mas 100 milhões de anos depois, ele se tornará uma gigante vermelha novamente pela última vez. Depois disso, outros 30 milhões de anos adiante, a estrela começará a ejetar fortes ventos solares e matéria estelar. Haverá agora uma bela nebulosa planetária, que consiste na antiga camada externa do Sol. A estrela perderá a maior parte do seu peso, o que significa que não será mais capaz de manter as órbitas dos planetas. O caos começará no Sistema Solar. Alguns planetas deixarão as fronteiras do nosso mundo, outros colidirão entre si. Mas alguns deles poderão ficar aqui, porém em uma órbita mais distante. E 75 mil anos depois, apenas uma anã branca do tamanho do planeta Terra permanecerá no centro do Sistema Solar. O Sol esfriará gradualmente até desaparecer completamente. Se ainda restarem planetas, eles serão frios e escuros, incapazes de suportar qualquer forma de vida. Algo está se aproximando da superfície do planeta. Parece uma bola de fogo que se aproxima cada vez mais a uma velocidade realmente incrível. Logo, torna-se óbvio que a colisão é inevitável. Bum! O impacto deixa uma enorme cratera. Ela evapora milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida e também desencadeia uma série de desastres naturais terríveis. Sim, eu sei o que você está pensando. Você acha que estou falando da colisão catastrófica que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos na Terra. Você sabe, a que foi responsável pela extinção dos dinossauros não avianos e de 3/4 de todas as outras formas de vida em nosso planeta. Mas não, o desastre de que estou falando aconteceu em um planeta diferente. Os cientistas pensam que nosso vizinho próximo, Marte, certa vez viveu a mesma catástrofe que atingiu a Terra. Aconteceu há cerca de 3,4 bilhões de anos. Uma colisão com um asteroide pode ter causado um mega tsunami no planeta vermelho, semelhante ao causado pelo impacto do Chicxulub na Terra. Os cientistas identificaram uma cratera de impacto em Marte que provavelmente foi deixada por uma colisão de asteroide ou cometa com a superfície do planeta.
Muito provavelmente o corpo espacial pousou em um oceano nas terras baixas do norte marciano, e o impacto foi tão poderoso que causou um mega tsunami. Antes dos últimos estudos, a localização exata da cratera de impacto não havia sido verificada, era apenas uma teoria. Para confirmá-la, uma equipe de astrônomos simulou uma colisão com um cometa e com um asteroide na área onde supostamente estava a cratera de impacto. Eles até deram o nome de Paul a essa cratera. Paul tem 110 km de diâmetro e fica em uma região localizada a quase 120 metros abaixo do suposto nível do mar. De qualquer forma, as simulações formaram várias crateras do mesmo tamanho de Paul. Uma delas alegou que a cratera havia sido deixada por um asteroide de 8 km de largura que havia encontrado forte resistência no solo. Outra simulação mostrou que tinha sido causada por um asteroide um pouco menor, que encontrou uma resistência de solo mais fraca. Mas, de acordo com ambas as simulações, a cratera de impacto tinha quase 110 km de diâmetro, e a colisão produziu mega tsunamis a até 1,5 km de distância do centro do local do impacto. As simulações também ajudaram cientistas a estimar a altura do tsunami. Tinha cerca de 250 metros de altura, quase tão alto quanto a Torre Eiffel. Os autores do estudo também sugerem que a cratera Paul pode ser semelhante à cratera de impacto de Chicxulub em nosso planeta. Acredita-se que o asteroide Chicxulub, como o conhecemos agora, tenha vindo dos confins do Sistema Solar. Este corpo espacial tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Ele caiu nas águas rasas do mar perto da península de Yucatán. O impacto foi tão poderoso que deixou sua assinatura em toda a face do planeta. Em 2021, pesquisadores descobriram que a colisão havia esculpido mega-ondas na crosta terrestre na região da moderna Louisiana Central. Um estudo ainda mais recente sugere que o asteroide também provocou um tsunami tão devastador que corroeu os sedimentos do fundo do mar a meio mundo de distância. A equipe de cientistas fez um modelo dos eventos dos primeiros 10 minutos após o impacto, que mostrou que o asteroide havia produzido ondas até 30 mil vezes maiores do que um dos maiores tsunamis já registrados, o do Oceano Índico, que atingiu a Indonésia em 2004. A colisão deslocou tanta água que criou uma onda de quase 1,5 km de altura. Isso é como 2 Burj Khalifas, que é a construção mais alta do mundo, empilhados um em cima do outro. E é claro, todo aquele lugar vazio não ficou vazio por muito tempo. O oceano jorrou de volta para encher a cratera. Mas no processo, apenas ricocheteou da borda da cratera, o que produziu ainda mais ondas. Depois disso, ondas de tsunami com mais de 10 metros de altura viajaram ao redor do mundo a uma velocidade de 1 metro por segundo, golpeando todas as linhas costeiras em seu caminho. Imagine um prédio de 3 andares correndo até você. Não é de se admirar que as ondas maiores e mais rápidas ocorreram perto da área de impacto nas águas abertas do Golfo do México. Essas subiram mais de 100 metros de altura, o que é mais alto do que a Estátua da Liberdade, e se moveram a uma velocidade 10 vezes maior do que as ondas mais distantes do tsunami. Mas de volta ao planeta vermelho, alguns especialistas pensam que não um, mas 2 megatsunamis podem ter acontecido. Eles podem ter sido desencadeados por um par de impactos de meteoros separados por vários milhões de anos. Entre estas 2 colisões, Marte passou por um período de mudanças climáticas. Como resultado, a água líquida em sua superfície se transformou em gelo. Em outras palavras, o primeiro impacto de asteroide muito provavelmente produziu ondas compostas de água líquida. E o segundo tsunami foi provavelmente formado por pedaços arredondados de água gelada. A propósito, o maior asteroide que já caiu na Terra pode não ter sido, na verdade, o que acabou com os dinossauros. Uma colisão muito mais catastrófica provavelmente aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos. Novas evidências científicas encontradas no noroeste da Austrália sugerem que o asteroide de que estou falando tinha de 19 a 30 quilômetros de diâmetro. Ele atingiu a Terra a uma velocidade imensa, liberando uma quantidade de energia inimaginável. Isso me faz pensar, e se algo assim acontecesse hoje em dia? Mais de 30 mil objetos que estão circundando a Terra hoje em dia podem potencialmente se chocar com o nosso planeta. A NASA considera que cerca de 1.500 deles são potencialmente perigosos. Estas rochas espaciais são os restos deixados depois que o Sistema Solar foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. Por exemplo, em 2004, astrônomos descobriram um enorme asteroide próximo à Terra. As primeiras observações mostraram que a chance de a rocha espacial atingir nosso planeta era inferior a 3%. O asteroide foi chamado de Apophis. Tem mais de 360 metros de diâmetro e pesa cerca de 20 milhões de toneladas.
Ele deve atravessar o céu em 13 de abril de 2029. Apophis passará a uma distância de 30 mil quilômetros da superfície terrestre. Mas mesmo que esta rocha espacial possa não atingir nosso planeta em 2029, isso não significa que não retornará 15 anos mais tarde, em 2036. Se um objeto desse tipo atingir nosso planeta, as consequências serão imprevisíveis. Elas podem variar desde vidros estilhaçados e janelas quebradas, até a maioria das formas de vida sendo varridas da face da Terra. E isso provavelmente afetará a internet. Esse último pensamento é verdadeiramente assustador, mas felizmente as tecnologias modernas provavelmente nos ajudarão a evitar quaisquer consequências catastróficas. Especialistas desenvolveram várias maneiras de evitar que um filme de desastres na vida real aconteça. Por um lado, poderíamos usar uma nave espacial para tirar de seu curso este visitante do espaço sideral, ou poderíamos de alguma forma explodi-lo em pedaços. Os cientistas também poderiam retardar a rocha com a ajuda de luz solar concentrada, ou as pessoas provavelmente poderiam desviá-la com um trator gravitacional, que é uma nave espacial teórica capaz de influenciar objetos no espaço sem tocá-los. Nos filmes de ficção científica, um enorme asteroide muitas vezes se esgueira na Terra e acaba sendo uma surpresa desagradável para os astrônomos. Ele se choca com o nosso planeta a uma velocidade vertiginosa e é descoberto apenas semanas, ou até mesmo dias antes da colisão. Na realidade, os cientistas estão constantemente observando todos os grandes objetos na vizinhança terrestre. Isso significa que haveria muito tempo para fazer algo antes que o inevitável acontecesse. Há 3 tipos de missões que os cientistas podem preparar com pouca antecedência. Tipo 0, quando uma nave espacial pesada se precipita em direção ao intruso com um único objetivo, derrubá-lo de seu curso. Neste caso, os astrônomos teriam que contar com as informações já disponíveis. A missão tipo 1 envolveria um olheiro. Ele seria lançado primeiro para obter mais informações de perto sobre a rocha espacial. Somente depois disso, a nave espacial principal seria lançada. Com informações mais precisas, sua jornada seria muito mais produtiva. E se os cientistas escolhessem a missão tipo 2, enviariam um olheiro e uma pequena espaçonave ao mesmo tempo. A espaçonave desviaria o asteroide para fora do seu curso. Então, o olheiro reuniria todas as informações necessárias. Com base nestes dados, a espaçonave terminaria seu trabalho com um segundo round mais mirado. Se nenhum desses métodos funcionasse, poderíamos tentar ir fundo no subsolo ou mesmo construir um abrigo no fundo do oceano. Mas neste caso, precisaríamos encontrar fontes de energia que poderiam nos ajudar a sobreviver por pelo menos várias décadas. Além disso, teríamos que criar um sistema de suporte de vida que pudesse, de alguma forma, manter o ar e a água frescos. Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses 2 pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo.
No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moon Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as 2 luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tenha o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo.
É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! Terra, a terceira rocha a partir do Sol, o planeta azul. Você entendeu? Sua atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, vapor de água e dióxido de carbono. Um equilíbrio perfeito para qualquer criatura viva respirar. O clima daqui também é perfeito para a existência da vida, ao contrário de lugares como Saturno, Mercúrio ou qualquer outro objeto celeste do nosso sistema solar. Temos que agradecer à troposfera por isso. Ela é a parte mais densa da atmosfera do nosso planeta e possui entre 8 e 15 quilômetros de espessura. É a camada que sempre afeta nosso clima e garante as condições certas para a existência da vida e de corpos de água. A Terra está quietinha em sua órbita, cuidando da própria vida e dando voltas ao redor do Sol, até que... BAM! Vênus e Marte metem o bedelho e atrapalham a diversão. Ninguém quer deixar nosso pobre planetinha sozinho. Ter esses objetos celestes relativamente grandes se movimentando em nossa direção trará sérias consequências, a começar pelas mudanças na trajetória de órbita. A dos planetas do Sistema Solar precisa manter um certo equilíbrio para que nada dê errado. Então, se qualquer objeto grande se aproximar daqui, vai acabar desviando a nossa trajetória. Os planetas girariam ao redor uns dos outros, causando um monte de desastres naturais em nosso território. Isso afetaria também nosso tempo de rotação, que certamente se tornaria mais lento. Os dias não fluiriam, se arrastariam. Os animais que necessitam da luz do dia teriam que reajustar seus relógios biológicos. Os noturnos também precisariam descobrir uma forma de lidar com as noites longas. As pessoas se adaptaram muito bem ao dia de 24 horas. O tempo por si só é apenas um mecanismo humano para medir as coisas. Teríamos dificuldade para dormir e nos ajustarmos ao dia comprido. Os animais marinhos dependem do fluxo natural das correntes para migrar pelo oceano. Com Marte e Vênus atrapalhando, eles provavelmente também teriam que encontrar novos caminhos. As aves que migram para outras terras ao longo do ano também ficariam confusas e não saberiam o que fazer. De modo geral, a temperatura terrestre aumentaria e fortes ondas de calor e mudanças climáticas permanentes ocorreriam. Isso nos leva ao próximo problema, o calor. O aumento radical de temperatura transformaria tudo em um deserto árido. Seria verão o ano todo, principalmente se Vênus estivesse envolvido. Grande parte do planeta secaria e não serviria para plantar nada. Vênus é quente, aliás, super quente. Apesar de não ser o mais próximo do Sol, é o mais quente. As temperaturas ali são próximas de 480 graus Celsius, o que nos derreteria como se fôssemos um cubo de gelo. As terras em Vênus geralmente são planas, provavelmente por causa da temperatura. Lá é quente porque a atmosfera é grossa e retém gases perigosos. Se ele se aproximasse de nós, esses gases acabariam entrando em nossa atmosfera, comprometendo-a. Marte, o planeta vermelho, como o chamamos, é muito frio e pode continuar assim se começar a girar ao nosso redor. Também abriga o maior vulcão adormecido do nosso sistema solar, fazendo o Monte Everest parecer um pequeno arbusto comparado a uma árvore. Com tanta instabilidade, Marte pode simplesmente acordar algum dia e cuspir lava derretida para todo lado. Ele possui uma atmosfera muito fina que o faz ficar congelado. Sua gravidade é muito parecida com a nossa. Lá é muito frio e há calotas polares cobertas com dióxido de carbono. O mesmo se aplica a Mercúrio.
Você só conseguiria sobreviver lá se prendesse a respiração e estivesse entre o nascer e o pôr do sol. Os 3 planetas que estão orbitando uns aos outros colidiriam em algum momento. É só uma questão de tempo, e a Lua, pendurada como um mosquito na parede, seria tão insignificante que alguma coisa a tiraria dali em determinado momento e outro planeta a captaria em sua órbita. Ou, em um caso mais extremo, colidiria com um dos planetas intrusos. A Terra terá ondas gigantes jamais vistas. Os 2 novos planetas que orbitam ao nosso redor causarão um desequilíbrio enorme, fazendo nossa gravidade sair do controle. Cada onda será maior que a anterior, cobrindo o solo seco. Muitas ilhotas espalhadas pelos oceanos ficarão totalmente submersas. Metrópoles litorâneas e cidades pequenas também serão o novo lar dos peixes. Países costeiros, de modo geral, precisarão de barcos para transportar seus moradores. Barragens e diques não darão conta de conter a água. Todos precisarão se mudar para locais mais altos para escapar das enchentes. Com o clima cada vez mais quente, as calotas polares derreterão como sorvete em um dia quente de verão, aumentando ainda mais o nível da água. Em poucos meses, o Ártico inteiro ficará líquido. Mas espera, tem mais. A crosta terrestre vai se desgastar por causa da instabilidade da superfície e da gravidade irregular. Essa crosta é composta mais por oxigênio, o que significa que estamos praticamente andando sobre o ar. Podemos ver mais terremotos do que antes e vulcões adormecidos acordarão. O céu ficará coberto por cinzas, impossibilitando voos. Ninguém poderá viajar pelo mar ou pelo ar. Importar e exportar produtos serão coisas do passado. O clima como um todo ficará mais quente, assim como em Vênus. Os 3 planetas orbitando uns aos outros, com sua massa gigante, podem até se tornar convidativos para outros planetas e corpos celestes. Já pensou se Júpiter resolvesse se juntar? Trata-se do maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia, a Terra seria como uma uva caso Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete. Ele também tem a maior tempestade que já vimos. Conhecida como Mancha Vermelha, é um lugar com o dobro do tamanho do nosso mundo e possui tempestades parecidas com furacão que não param há séculos. Quando você acabar de assistir a este vídeo, pode apostar que a tempestade ainda estará acontecendo. Como o planeta é gigante, a gravidade deve ser muito forte, pode ser suficiente para duplicar o peso de uma pessoa. Credo, é sério? Ele também possui muitas luas, algumas do tamanho da nossa pequena Terra. Não haverá um espaço apropriado entre os planetas. As luas de Júpiter serão desviadas de seu curso e colidirão com eles. Algumas delas podem colidir umas com as outras, fazendo os destroços se espalharem por toda parte. A gravidade dessa festinha planetária vai atrair cometas, que podem entrar em nossa atmosfera e dizimar nossa espécie. Os níveis de oxigênio se esgotarão, então a destruição da crosta terrestre continuará. Isso abrirá um rasgo na camada de ozônio, fazendo rajadas pesadas de ondas ultravioleta entrarem em nossa atmosfera. Se tivermos sobrevivido até então, não poderemos pisar fora de casa sem equipamentos de segurança e tanques de oxigênio. A civilização humana mudará drasticamente. Todos teremos que viver em contêineres que fornecerão ar limpo e seguro e raios de sol filtrados. Os abrigos serão fortes o suficiente para resistir a terremotos frequentes. Cultivaremos plantações para nos alimentarmos até que possamos deixar a Terra. Como é apenas uma questão de tempo até que os planetas colidam uns nos outros, nosso próximo passo será criar foguetes gigantes que nos tirem daqui. Com Marte, Vênus e Júpiter girando perto de nós, não será fácil fazer isso. Todos os destroços espaciais bloquearão nossa saída da zona espacial. O único local seguro fora dessa região ficará a milhões de quilômetros de distância, onde existem apenas planetas solitários. Eles podem ou não ter condições favoráveis à vida, mas os humanos já terão recursos tecnológicos para pousar em praticamente qualquer lugar com gravidade semelhante à da Terra e para construir os abrigos apropriados. Em algum momento, Marte, Vênus, Terra e Júpiter colidirão uns contra os outros e se quebrarão como ovos, como uma grande omelete espacial. Não podemos esquecer das luas batendo e se quebrando junto, mas já estaremos bem longe, assim espero. Repentinamente se perde o controle de satélites eletrônicos. Acontecem surtos de tensão em todo o mundo. Alguns lugares sofrem com apagões totais. Os cientistas têm poucos dados sobre esse incrível comportamento solar, então ainda somos incapazes de prever com precisão como ou quando exatamente a próxima tempestade solar ou geomagnética acontecerá. Um desses eventos ocorreu em julho de 2012, mas felizmente não nos atingiu.
Contudo, escapamos por pouco, por apenas 9 dias. Só para dar uma ideia do que quase aconteceu, preciso explicar algumas noções básicas de astronomia. Uma tempestade solar é uma série de efeitos que sentimos aqui na Terra depois que certos eventos ocorrem no Sol. Nossa estrela não é nada mais do que uma enorme bola de gases fundidos que estão se movendo constantemente. Então, esses eventos acontecem com mais frequência do que você imagina. Uma tempestade solar começa quando o Sol emite explosões de energia. Elas acontecem na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses dois fenômenos enviam cargas elétricas e ondas de campos magnéticos em direção à Terra a uma velocidade surpreendente, de cerca de 4.800.000 km por hora. Quando essas tempestades solares chegam ao nosso planeta, podemos ver auroras boreais em locais próximos ao Círculo Polar Ártico. Mas elas também podem afetar o funcionamento de satélites ou outros tipos de comunicações eletrônicas. Algumas dessas tempestades solares podem ser perigosas, e em 2012 chegamos perto de experimentar uma muito forte que poderia ter resultado em uma catástrofe. Foi a mais poderosa em mais de 150 anos, com base em pesquisas feitas por astrônomos. Mas como escapamos dela? Nós tivemos algo a ver com isso ou foi apenas uma mera coincidência? O que sabemos é que uma dessas ejeções de massa coronal atingiu a órbita terrestre no final de julho de 2012. O nosso planeta seguia sua trajetória programada em torno do Sol e já havia deixado para trás esse local específico. Então, você pode estar se perguntando, e se tivesse nos atingido? Acontece que essas intensas tempestades solares são perigosas para todos os tipos de objetos tecnológicos. Considerando que agora estamos literalmente cercados por objetos elétricos, de telefones a carros, tente imaginar o que aconteceria se todos parassem de funcionar repentinamente. E é assim que elas funcionam. As tempestades solares começam com uma explosão ou uma erupção solar. Em seguida, os raios X e a radiação ultravioleta viajam até a nossa Terra à velocidade da luz. Efeitos colaterais? Bom, eles podem incluir de apagões de rádio a erros de navegação GPS. Os efeitos podem continuar à medida que minutos, ou às vezes horas, mais tarde, as partículas energéticas chegam à nossa atmosfera. Elas se movem apenas um pouco mais devagar do que a velocidade da luz, mas podem causar choques elétricos nos satélites da Terra e danificar seus componentes. Por fim, cerca de um dia depois, nuvens de plasma magnetizado também chegam até nós. Isso pode causar enormes apagões de energia, mais ou menos paralisando tudo o que há de elétrico. Talvez nem consigamos dar descarga, já que a maioria dos suprimentos de água nas cidades usa bombas elétricas atualmente. No entanto, os efeitos dessas tempestades solares seriam diferentes em todo o mundo. Elas são curiosas por si só, mas por que afetam alguns locais na Terra mais do que outros? Com base em pesquisas recentes, a geologia tem muito a ver com isso, mas eu preciso voltar um pouco para dar uma ideia melhor do todo para você. Aperte o cinto, porque estamos fazendo uma viagem na máquina do tempo, para uma época em que a Lua nem existia, ainda. Há 4,6 bilhões de anos, o nosso sistema solar parecia muito diferente do que é agora, e você não tem ideia do tanto. Centenas de novos planetas começaram a se formar em torno do novo Sol. Planetas como a nossa própria Terra, Vênus ou Marte ainda estavam girando ao redor do cosmos. Na década de 1970, um astrônomo chamado Donald R. Davis desenvolveu uma teoria que dizia que a Lua nasceu quando outro planeta atingiu a Terra recém-formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ele também indicou que poderia ter sido do tamanho de Marte e mais tarde chamou esse planeta de Theia. É difícil imaginar como esse impacto poderia ter sido, mesmo com o equipamento que temos hoje em dia. Os astrônomos sugeriram a hipótese do impacto gigante tentando resolver esse mistério. Depois de colidir com o nosso planeta, as camadas rochosas externas da Terra e de Theia foram projetadas em um círculo de matéria cósmica. A partir desses detritos, nasceu o que agora conhecemos como a Lua. O núcleo da Terra aparentemente consumiu o núcleo de ferro de Theia, isso é, se tinha núcleo. Nosso planeta também entrou na posição que ocupa hoje. Dessa forma, tornou-se mais suscetível a tempestades geomagnéticas. Naquela época, havia pouca ou nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com Theia, além de nos dar nosso único satélite natural. Demorou vários anos para uma série de cientistas chegar a uma nova ideia incrível que revolucionou o que sabíamos sobre o nosso planeta. O que sobrou de Theia está escondido sob 2 camadas de rocha do tamanho de um continente enterrado bem fundo no nosso planeta. Essa teoria também é uma das únicas explicações para por que a Lua é tão seca e tem um núcleo pobre em ferro. Mas por que a geologia é tão importante quando se trata de tempestades solares?
Bom, isso porque dados recentes revelaram que o tipo de rochas abaixo de seus pés pode afetar o quanto sua cidade se adapta após poderosas tempestades geomagnéticas. Alguns tipos de rochas, como as sedimentares, por exemplo, geralmente têm mais espaço cheio de água, o que as torna eletricamente condutoras. Outros tipos de rochas, metamórficas e ígneas, são mais densas e têm mais resistência quando se trata de eletricidade. Sempre que uma tempestade dessas acontece, as pessoas que vivem nas terras altas da Nova Inglaterra podem ter um risco maior de sentir seus efeitos. Ao mesmo tempo, aquelas na planície costeira do Médio Atlântico têm menos com o que se preocupar, simplesmente devido ao que está escondido sob suas cidades. Como sabemos se essas tempestades serão assustadoras? Bom, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. As tempestades solares deslumbram a comunidade de astrônomos há muitos anos. O evento mais icônico dessa magnitude foi o evento Carrington, que aconteceu em setembro de 1859. Ele nos deu uma prévia do poder do Sol, para dizer o mínimo, e ganhou o nome do astrônomo inglês Richard Carrington, que testemunhou as explosões solares. O poder daquela tempestade solar era algo que os humanos nunca haviam experimentado antes. A forte tempestade geomagnética causou uma aurora boreal tão ao sul quanto o território do Havaí. Na manhã de 1º de setembro de 1859, Richard Carrington entrou em seu observatório privado, localizado fora de Londres. Ele abriu a cúpula do observatório para ter uma visão completa do céu e direcionou seu telescópio para a localização do Sol. Ele viu um monte de enormes manchas escuras que brilharam na superfície da nossa estrela. Em breve, Carrington notou duas áreas enigmáticas, intensamente brilhantes e cheias de luz branca saindo das manchas solares. Elas desapareceram 5 minutos depois, mas os efeitos continuaram em toda a superfície terrestre. Primeiro, no final da noite, as comunicações de telégrafos em todo o mundo começaram a ter problemas de funcionamento. Flechas de luz começaram a estourar de máquinas de telégrafo, atrapalhando os operadores e até mesmo incendiando papéis. Auroras de cores vivas começaram a aparecer nos céus noturnos de todo o mundo, deixando os pássaros tão confusos que cantarolaram à noite. Algumas pessoas até começaram suas atividades diárias, já que pensaram erroneamente que o dia já havia começado. Hoje em dia, nosso planeta está repleto de uma mega teia de informações, então o impacto de tal tempestade solar seria ainda mais devastador. No século XIX, o sistema de telégrafo estava apenas começando, mas essa internet vitoriana era uma maneira importante de enviar notícias e mensagens privadas. Mesmo nos Estados Unidos, os operadores de telégrafos já haviam notado interrupções locais causadas por tempestades e auroras, mas o evento Carrington e seus efeitos foram algo nunca visto antes. Muitas linhas de telégrafo na América do Norte se tornaram inúteis. Um gerente de telégrafo baseado em Pittsburgh até lembrou que as correntes que fluíam através dos fios eram tão fortes que seus contatos de platina correram perigo de derreter. Outro exemplo foi o de um operador de telégrafo localizado em Washington, D.C., chamado Frederick W. Royce, que se machucou quando sua testa tocou um fio terra. Amostras tiradas dos locais gelados da Terra nos dizem que o evento Carrington foi 2 vezes maior do que qualquer outra tempestade solar experimentada nos últimos 500 anos. É muito difícil imaginar qual seria o impacto de uma tempestade dessa magnitude hoje, mas com base em um relatório de 2008, elaborado pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, pode nos custar entre 1 trilhão e 2 trilhões de dólares em danos. No entanto, há coisas que podemos fazer individualmente para reduzir a quantidade de danos, como comprar um gerador ou instalar um suprimento de reserva de energia. Isso pode ser um painel solar ou uma turbina eólica. Além disso, podemos equipar nossas casas com protetores contra surtos que se conectam aos nossos painéis elétricos e podem nos salvar de raios e outros surtos de energia. A solução mais simples de todas? Basta manter desconectados todos os dispositivos que você não está usando. Se não estiverem conectados a uma fonte de energia, não poderão ser afetados por nenhum tipo de surto na corrente. Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver. Gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante. Se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície.
Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera. Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma, mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional, então atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado, então uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos. Então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção. O plano é visitar Marte na década de 2030 e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara,
na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície. O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o sistema solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida. Algo está se movendo em direção ao nosso planeta e poderia acabar com toda a vida na Terra. É uma agulha normal que pesa em torno de 5 gramas. Você provavelmente está se perguntando por que isso é tão perigoso. Algo tão pequeno pode realmente causar algum dano? É difícil dizer, pois está se movendo à velocidade da luz e não sabemos o que acontecerá realmente quando nos atingir. Isso porque a ideia em si é hipotética, portanto nos deixa com um monte de perguntas. Aqui está a primeira. O que acontece com uma agulha de costura no espaço? Ela poderia realmente acelerar até a velocidade da luz? A resposta é não. Mas isso não é tão simples. No nosso universo, nada que tenha massa pode atingir a velocidade da luz. É preciso energia para fazer qualquer objeto se mover mais rápido. Uma vez que não pode haver uma quantidade infinita de energia, nada pode acelerar tanto. Então, no nosso caso, podemos simplificar as coisas. Digamos que a agulha se mova a 99,9% da velocidade da luz. Isso equivale a cerca de 299.300 km por segundo, ou 1,08 bilhão de quilômetros por hora. Nessa velocidade, uma viagem da Terra até o Sol levaria cerca de 8 minutos. Para efeito de comparação, a velocidade máxima do foguete Falcon Heavy é de 39.600 km por hora. E nosso carro mais rápido é mais de 2 milhões de vezes mais lento que a velocidade da luz. A maior rocha que já atingiu nosso planeta foi o meteorito Roba. Ele pesava cerca de 60 toneladas e caiu na Terra cerca de 80 mil anos, causando muitos danos. Será que algo tão pequeno quanto nossa agulha de costura poderia ter o mesmo efeito? Claro que sim. É tudo uma questão de energia envolvida. Coisas pequenas viajando na velocidade da luz têm mais energia do que objetos realmente grandes, mas que se movem lentamente. Portanto, nossa agulha em alta velocidade atingiria o solo com muito mais força.
Com o impacto, toda a energia dela causaria uma poderosa detonação. Tudo próximo simplesmente se desintegraria. Mas uma explosão tão grande poderia realmente destruir todo o nosso planeta? Vamos comparar isso com a maior explosão que os humanos já fizeram. A nuvem de destroços, após essa explosão, tinha 64 quilômetros de altura. Ela podia ser vista a uma distância de 160 quilômetros. Cerca de 50 megatoneladas de força explosiva foram lançadas na atmosfera. A energia que nossa agulha liberaria em uma explosão seria de cerca de 43 quilotoneladas de força. Isso é menos do que os humanos podem causar, mas ainda pode levar a danos enormes. Portanto, se ouvir no noticiário que algo está se dirigindo para a Terra na velocidade da luz, você definitivamente precisará de um abrigo. As pessoas conseguiriam sobreviver a uma colisão como essa? Bem, seria muito assustador. Um deslumbrante flash de luz seria seguido por uma onda de choque de uma força incrível. Os vidros de todas as casas, em um raio de 4 quilômetros, seriam quebrados. Até os edifícios mais robustos desabariam. Toda essa energia proveniente de nossa agulha causaria incêndios de grandes proporções, a até 2,5 km do epicentro. Tudo neste local evaporaria totalmente. A situação seria um pouco diferente se a agulha caísse no oceano. Assim como um meteorito, sem impacto causaria um enorme tsunami. Mas a onda de choque não afetaria as grandes cidades e as pessoas provavelmente não se machucariam. No entanto, se atingisse a costa leste dos Estados Unidos, esse minúsculo objeto ainda poderia causar inundações em Nova York. Porém, outras coisas poderiam acontecer se uma agulha como essa entrasse na atmosfera da Terra. Por estar se deslocando quase na velocidade da luz, não seria mais um objeto sólido, e sim um monte de átomos voando lado a lado. Portanto, é possível que a agulha passasse direto pelo nosso planeta, da mesma forma que atravessaria um balão. Isso aconteceria muito rapidamente, em uma fração de segundo. Ninguém notaria, e as pessoas simplesmente continuariam com seus afazeres. Mas aqui está a possibilidade mais incrível. E se a agulha atingisse uma pessoa? Bem, há uma chance muito pequena disso acontecer. Apenas uma em 1.600.000. Embora algo semelhante tenha acontecido pelo menos uma vez, quando 2 homens na Turquia vivenciaram uma chuva de pedras em 1888. Porém, vamos voltar à nossa agulha na velocidade da luz. Se o corpo humano absorvesse completamente toda essa energia com o impacto, ele simplesmente se desintegraria. Mas também existe outra possibilidade. A agulha poderia enfraquecer as ligações entre as moléculas e átomos do seu corpo e passar por eles sem causar dor. Você apenas sentiria algo, como uma picada de mosquito. Claro, ainda ficaria com uma marca. O objeto faria um buraco perfeito em seu corpo. Mas, contanto que não passasse por seus órgãos vitais, você ficaria bem. Além disso, poderia se orgulhar da sorte incrível que teve. A chance de uma agulha do espaço o atingir é quase como ganhar na loteria. Então, parece que uma agulha movendo-se na velocidade da luz não faria tanto mal assim. Ela poderia criar uma grande cratera em um local, mas o mundo no geral ficaria bem. Mas e se algo muito maior do que uma agulha voasse em direção à Terra? Em 2013, um grande meteorito entrou na atmosfera acima da Rússia. Felizmente, a maior parte dele queimou antes de atingir o solo. O maior pedaço que restou pesava pouco mais de meia tonelada e explodiu cerca de 23 quilômetros acima da superfície, danificando levemente mais de 7.000 edifícios. Cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas, e ele estava se deslocando a apenas cerca de 59.500 km por hora. Mas o que aconteceria se tivesse acelerado quase até a velocidade da luz? Um objeto desse tamanho, movendo-se a uma velocidade de quase 299.300 km por segundo, teria uma enorme quantidade de energia. Seu impacto basicamente destruiria um continente inteiro. A onda de choque teria tanta força que envolveria completamente o planeta e destruiria absolutamente tudo em seu caminho. O tsunami causado pela explosão arrastaria nossa civilização para os mares. Os humanos só sobreviveriam se fizessem bunkers subterrâneos muito profundos. E assim que a poeira baixasse e voltássemos à superfície, descobriríamos que não haveria mais nada vivo na Terra. Seria mais ou menos igual a quando um meteoro destruiu os dinossauros há milhões de anos. Tudo bem que aquele meteorito não se deslocava tão rápido, mas ele era enorme assim. Claro, nosso planeta se recuperou desse impacto e retomou a vida. Na verdade, há um objeto se movendo em nosso sistema solar agora que pode destruir metade da Terra. O cometa Halley. Ele pesa cerca de 220 bilhões de toneladas. Isso é um monte de zeros. A propósito, esse cometa chegou perto o suficiente para que pudéssemos avistá-lo pelo menos umas 30 vezes.
A última vez que isso aconteceu foi em 1986, mas teremos a chance de vê-lo novamente em um futuro não muito distante. Sua próxima aparição está prevista para julho de 2061. Se um objeto como Halley atingisse nosso planeta à velocidade da luz, ele mudaria completamente a forma dela. A explosão formaria uma cratera do tamanho da Eurásia. Depois de um impacto desses, a Terra nunca mais seria a mesma. Agora, vamos falar sobre algo que é um pouco mais real, embora seja muito estranho. Existe alguma coisa no universo que pode se mover na velocidade da luz? Bem, quase. Os cientistas descobriram que algumas galáxias superativas são capazes de cuspir bolhas quentes de gás do tamanho de Júpiter. Essas galáxias são chamadas de blazers. Quando estudaram as bolhas, os pesquisadores ficaram confusos, pois a velocidade dessas coisas é cerca de 99,9% da velocidade da luz. Para acelerar algo tão grande como uma bola de boliche a essa velocidade, precisaria de toda a energia produzida na Terra por uma semana inteira. Então, imagine o quanto você precisa para disparar uma coisa do tamanho de Júpiter no espaço. As chances são de que essas bolhas estejam obtendo toda essa energia de buracos negros supermassivos dentro dos blazers. O próprio buraco absorve toneladas de partículas, mas também acelera outras e as empurra para o espaço.